Vou falar você ligado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Confirma sua inscrição, que é muito importante, é de graça aqui no canal. Já somos mais de 103 mil inscritos aqui e vamos continuar crescendo. Vamos continuar dando voz ao torcedor, à torcida do Vasco, junto ao canal Vasco Connection, tá certo? Bom, mais uma vez, não esqueça do seu like, não esqueça da sua inscrição também, que é de graça. Antes de falar sobre o jogo, a arbitragem, toda essa polêmica, toda essa sacanagem contra o Vasco, eu quero deixar um recadinho que é da PagBet, parceira aqui do canal, tá certo? Tem um link fixado aqui no primeiro comentário da PagBet, tá? O seu cadastro na PagBet é sempre rápido e sem burocracia. Aí você consegue fazer uma casadinha apostando R$ 1 apenas, e aí com responsabilidade também, né? Não podemos deixar que o jogo se torne vício em nossas vidas, mas enfim, tá aí, PagBet, acertou, tá pago, parceira aqui do canal Vasco Connection. Bom, agora vamos falar do jogo, vamos falar da arbitragem, tá? E eu quero começar falando do jogo, né? O Vasco começou disputando contra o Palmeiras, fazendo um jogo, eu não vou usar a palavra justo, não. O Vasco foi mais do que justo. O Vasco conseguiu anular as principais jogadas do Palmeiras, ali pelo meio-campo. O Palmeiras gosta de rodar a bola o tempo inteiro, e o Vasco estava conseguindo fazer isso, né? O Vasco conseguiu agredir a equipe do Palmeiras, explorar os contra-ataques no primeiro tempo. O Palmeiras tentava ter a bola, mas o Vasco brigava sempre pela bola ali, num 4-1, 4-1, num 3-5-1, é o que eu falo, ele consegue variar o esquema tático de jogo dentro do campo de jogo, durante a partida de futebol. É isso que o Ramon Dias faz, tá certo? Com isso, né, tipo assim, durante a partida e tal, de repente surge o lance do gol, tá? Eu vi que alguns amigos tentaram argumentos e tal, não, porque o Verratti não estava impedido, realmente, na minha opinião, também não estava impedido, tá? Só que está na regra, tá, da comissão de arbitragem do Campeonato Brasileiro, quando aquela bola, e assim, aí vai muito do que o Luiz Flávio de Oliveira, Eduardo, mas ele comenta sempre contra o Vasco, não concorda. Olha só, gente, o cara, ele pode comentar sempre contra o Vasco, tá certo? Ele pode comentar sempre contra o Vasco, né? Agora, que o Vasco é um clube perseguido pela arbitragem, pela mídia, enfim, por aí vai embora, isso é fato. Eu não tô aqui contando história pra você, tá certo? Então, assim, se você concorda comigo, dá o like aí para eu ter noção, sabe, da quantidade e se inscreve também, tá certo? Aí a gente vai tendo essa noção. Se discorda, beleza. Agora, a bola cruzada para dentro da grande área, tá? Supostamente, só o VAR viu... Não, quer dizer, supostamente não. O Bandeirinha não viu o impedimento, tá? O Bandeirinha não viu o impedimento, tá certo? Deixa eu pegar o nome dele aqui, tá certo? Os árbitros ontem foi o Wilton Pereira Sampaio, né, que já é polêmico, não assumiu a responsabilidade também, vou falar sobre isso aqui. O Bandeirinha que não viu o impedimento, ou seja, passou batido, ele viu condição legal do Verratti no ataque, foi o Vitor Hugo dos Santos, né? O lance tá legal, segue o jogo, né? Daí o Verratti cabeceia para dentro da área, o Murilo corta a bola, volta pro Verratti novamente, que cabeceia novamente, bola cruzada para dentro da área. Daí, o Richard Rios poderia ter dominado a bola. Aí foi justamente o que diz a regra. Daí eu vou meio que pegar a palavra do Paulo César de Oliveira, né, que leu muito bem a jogada. Daí, quando o Richard Rios tem a oportunidade de jogar a bola para lateral, jogar a bola para a linha de fundo, ele tem o controle da bola, gente. Quando você tem o controle da bola, você tem a condição de iniciar um novo jogo, uma nova jogada, né? De dominar a bola no peito, sair jogando. Não, ele deu um chute para frente, com consciência, tá? Não foi inconsciente, não. Ele deu um chute para frente com consciência do que ele estava fazendo. O Paulinho domina a bola e faz aquele golaço. Ou seja, gol legal do Vasco. O gol foi muito legal, não foi pouco legal, não. Foi muito legal. Aí o VAR, tá? Deixa eu ver aqui. Igor Júnior Benevenuto, tá? Já prejudicou o Vasco em várias oportunidades, junto com o Barçols, né, que lá atrás tirou um título brasileiro do Vasco, junto com o Seneme, que
sempre foi um árbitro polêmico, né? E tipo assim, gente, não é sacanagem não. Ontem eu cheguei a dizer, tipo assim, eu passo mal mesmo, eu passo mal. Eu saio durante a transmissão porque eu passo mal, porque eu acho sacanagem contra o Vasco. Eu acho que o Vasco é muito perseguido. Foi o Daronco, foi o Braulio da Silva Machado, agora o Wilton Pereira Sampaio. Peraí, como assim? Se o Bandeirinha não viu, deixa eu ir no VAR. Abre pra mim, mostra o lance, deixa eu ver o lance completo. Isso é ter, tipo assim, é ter culhão de assumir a responsabilidade e falar, não, peraí, não teve impedimento no lance, não. Mas não. Foram jantar depois do jogo, receberam pra sacanear o Vasco, receberam pra, tipo, validar, né, tipo, ou invalidar, na verdade, pra ser mais exato, um gol legal, sabe? É essa sacanagem que eu prego aqui. E muita gente, né, os que enfim, pregam, para não dizer outra palavra, regras pela boca aí, por que ninguém foi para as televisões, para os seus canais, bater na arbitragem? Tá errado. Foi tudo errado, sabe? E o Palmeiras é o menos culpado. O Palmeiras jogou, já fez o futebol dele. Depois você vai dizer e tal, pô, Eduardo, mas aí o Ramon Dias depois poderia ter colocado o Rossi, ao invés do Alex Teixeira, que não vem jogando. Aí é um outro papo, gente. O prejuízo, tá, causado pela arbitragem ontem foi muito grande, tá? O Vasco entrou em campo com o Léo Jardim, que vou, ó, quero chamar atenção aqui, não estou dizendo que foi uma falha grotesca e tal, quero que você faça uma reflexão e uma análise. A falta cobrada, mais uma vez, tá? Mais uma vez, pelo Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga, na minha opinião, o melhor meia do Brasil. Mas a bola foi no canto do Léo Jardim mais uma vez. A bola encobriu o Léo Jardim, bateu, atravessou a bola cruzada. E assim, o goleiro tem que estar mais bem posicionado, mais dentro do gol. É assim que eu enxergo, eu, Eduardo. A gente precisa ficar atento e precisa ficar ligado. Não é a primeira vez que o Léo Jardim toma gol no canto dele, tá? Ah, Eduardo, a bola foi difícil, foi muito bem cobrado pelo Rafael Veiga. Tudo bem, gente, não é isso que eu tô analisando. Eu quero saber a sua opinião se o lance foi defensável também ou não. Porque o Vasco poderia ter pontuado ontem contra o Palmeiras. Seja vencendo por 1-0. Se o jogo estivesse ali amarrado 1-0 Vasco, sei não, hein? Acho que o Vasco conseguiria vitória sim. Porque o Palmeiras não vinha apresentando um grande jogo, não. O Vasco conseguiu amarrar bem o Palmeiras. O Ramon Dias conseguiu dar um nó tático. Inclusive, o técnico do Palmeiras reconheceu o gol legal do Vasco. Quando ele disse, pô, graças a Deus que o VAR anulou o gol. Essa é que é a grande realidade. O Abel Ferreira reconheceu que o gol do Vasco foi legal. Ele que se irrita tanto com a arbitragem. Se o teu adversário está reconhecendo erros da arbitragem, imagina a gente. O Vasco lançou uma nota oficial, e aí eu acho que não pode ficar só numa nota oficial. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo contra o Paulinho na partida deste domingo, dia 27/8, diante do Palmeiras, né? O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento e no resultado do jogo, consequentemente, em seu resultado, né, e tudo mais. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar de maneira formal, né, uma reclamação à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Mas o Vasco tem que ser mais firme nas reclamações dentro da CBF, tá? Ou, na boa, sabe o que me desanima, gente? Eu nem sei se o Vasco tem que disputar mais Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco, na boa, ontem eu cheguei a pensar, será que o Vasco não tem condições de buscar outras competições? Vai jogar lá fora, vai jogar torneios lá fora. Porque não dá pra jogar bola no Brasil, pô. O Vasco é um clube perseguido pela justiça, perseguido por outros clubes, situação envolvendo o Maracanã, perseguido pela arbitragem. Onde é que a gente vai parar? É perseguição total com o Vasco. É perseguição total. E aceitar essa perseguição é burrice. É burrice. Eu não aceito. Eu não aceito. O Vasco foi prejudicado mais uma vez. Ponto. Ponto.
Terceiro jogo, e parece um rodízio. Vamos lá. Tipo, o Wilton Pereira Sampaio, Braulio Machado da Silva, que é outro, Rafael Claus e o Daronco. Só esses quatro. Tipo assim, cara, são 30 árbitros, meu Deus do céu. Mais de 30 árbitros no Campeonato Brasileiro. Por que só os quatro? É um rodízio contra o Vasco. Não deixe subir não, hein? Não deixe o Vasco subir não, hein? É o que tá acontecendo. E a culpa é da CBF. Por isso que eu coloco culpa da CBF. Covardia da CBF. Que é a responsável por contratar os árbitros, os chefes de arbitragem para dentro da CBF, da entidade máxima do futebol brasileiro. Que tem tudo para ser, sabe, um bom ter, né? Tipo assim, e por isso que eu falo aqui também outra parada, gente, antes de terminar o vídeo. Eu sempre falei, olha, árbitro tem que dar coletiva, árbitro tem que participar, tem que falar, tem que se expor também. O árbitro sempre sai como santinho, entra no carro e mete o pé. Não, tem que passar ali na coletiva de imprensa, na zona mista, tem que passar ali dentro, tem que responder as perguntas. Essa é que é a grande realidade. Precisamos ouvir a arbitragem, não é gravar um videozinho igual o CNM e o Bassols fazem na CBF de 10 minutos e colocar, tipo assim, é claro que ele vai passar um pano total ali. Tá certo? Então aqui, um vídeo realmente que eu não gostaria de estar gravando uma segunda-feira. Aliás, uma excelente semana para todos vocês. Deus abençoe. A gente precisa virar a chave, mas precisa ficar atento e o Vasco precisa ter atitude dentro da CBF. Precisa ir com tudo para dentro da CBF. Porque a sacanagem está reinando mais uma vez. Em 2020, fomos rebaixados por culpa desse VAR maldito. Tá? Essa é que é a grande verdade. E aí ninguém fala nada. O Vasco não era para ter sido rebaixado lá atrás em 2020. Tá? Essa é que é a grande verdade. Então, assim, não vou dizer que são águas passadas, porque não são. Temos que virar a chave porque precisamos e temos uma decisão contra o Bahia, mas o departamento jurídico, o departamento de futebol do Vasco, na minha opinião, pode pedir até uma anulação de jogo, porque houve interferência direta da arbitragem no jogo. Houve interferência. E isso é regra da CBF. Eu vou trazer na live hoje aqui. Eu vou trazer nos vídeos de hoje aqui. Então fica atento aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. Compartilha aí para todo mundo. Porque não é justo. Não foi justo. Foi sacanagem contra a gente. Mais uma sacanagem contra a gente no futebol brasileiro, na Confederação Brasileira de Futebol. Tá certo? É isso, galera. Um beijo na camisa, no clube mais amado do planeta Terra, tá certo? O nosso clube é o clube mais amado do planeta Terra, porque a torcida do Vasco cuida do Vasco. Disso eu não tenho dúvida, tá certo? E é isso, tá? Mais uma vez, Deus abençoe a semana de todos. E isso aqui é Vasco da Gama. Vitória do Palmeiras, injusta. Ah, Eduardo, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Beleza, erro da arbitragem, mas a vitória não foi justa. E o próprio técnico do Palmeiras reconheceu que a vitória deles não foi justa contra o nosso Vasco. É isso e é assim que eu termino. Valeu? Saudações vascaínas.